fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o deputado federal reeleito pelo Democratas, Bilac Pinto. Bom dia, deputado. Bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia, é um prazer muito grande, Rodrigo, estar aqui com você no Café com Política, fazendo parte aí dessa equipe, juntamente com a Thalita, da Super FM. Obrigado, deputado. Bom, para a gente começar essa entrevista, eu gostaria de perguntar ao senhor, deputado, sobre as suas expectativas para esses novos governos que se iniciam a partir do ano que vem. O governo do presidente eleito Jair Bolsonaro e do governador eleito Romeu Zema. Bom, vamos por etapa. No que se refere ao governo federal, onde o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, nós temos participado no sentido partidário de fazer com que a gente possa, em primeiro lugar, aprovar aí reformas que sejam estruturais para o nosso país. O que vem acontecendo hoje? Você tem aí 3 grandes despesas que vêm onerando o desenvolvimento do país, que é a rolagem da dívida, o pagamento do funcionalismo público e o pagamento das aposentadorias. E nesse ponto, particularmente, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem se organizado muito através da equipe econômica para que a gente possa estar apresentando novamente o projeto de reforma da Previdência no país. Eu, inclusive, participei da comissão que estudou, elaborou e preparou um projeto para que fosse aprovado no atual governo, que infelizmente, por questões de ordem meramente política, ele não pôde ser aprovado. Então, eu acredito muito nessas reformas estruturais que ele terá que fazer. A sua equipe econômica é uma equipe muito bem preparada, são pessoas que têm um viés, vamos chamar assim, do mercado livre e conceitualmente também na diminuição do tamanho do Estado brasileiro. Nós vivemos hoje um paradoxo, uma grande inversão de valores aqui dentro do Brasil. Os governos, o Estado, ele não tem servido a população. Efetivamente, por quê? Por causa do tamanho da sua máquina pública. Nós perdemos a capacidade, efetivamente, de investimento e na estruturação do nosso país. O Estado tem que fomentar isso. Hoje, lamentavelmente, o Estado brasileiro vive em função do seu funcionalismo público, onde ele consome, tanto os que estão na ativa como os que estão na aposentadoria, grande parte desses recursos. Se nós não fizermos essa inversão de valores, nós vamos continuar patinando, como diz naquele jargão popular, amassando barro. Então, eu acredito muito que o presidente Jair Bolsonaro, com a sua equipe, com a sua estrutura que vem sendo montada com seus ministros, a gente vem acompanhando isso muito de perto, ele terá muita perspectiva de se fazer realmente um grande governo. No que se refere ao governo do Estado de Minas Gerais, nós temos um quadro, a meu ver, assim, muito diferente. Você tem um governador que, de uma certa forma, correu muito nesse processo eleitoral, não tinha nenhuma perspectiva de se ganhar as eleições, ganhou as eleições, apoiado pelo Partido Novo, e nós, como mineiros, a gente torce muito para que ele realmente faça um bom governo. Agora, terá desafios grandes pela frente. É preciso, eu digo sempre, viu, Rodrigo e Thalita, eu digo sempre que as eleições terminaram, é preciso descer do palanque, tá certo? E começar a ter um pouco mais de maturidade no enfrentamento dos problemas que ele terá pela frente. Minas hoje tem um gasto de quase 79% com suas despesas, com pagamento de salários, de aposentadorias. Nós tivemos uma gestão petista, efetivamente, que foi desastrosa, tanto no plano federal como no plano estadual, que engessou o Estado brasileiro com esse aparelhamento da máquina pública. É preciso desfazer isso e tomar medidas concretas e objetivas para que o Estado possa ter também capacidade de voltar a investir. Então, eu acredito que o governador eleito Romeu Zema, ele terá aí grandes desafios pela frente. É preciso que ele tenha, acima de tudo, consciência disso. Uma aproximação com o Poder Legislativo, porque lá na casa os 77 deputados, sejam de situação de oposição ou de independência, foram também eleitos, assim como ele. Então é preciso que ele comece a entender esse funcionamento, porque toda boa ideia, toda concepção de trabalho passará necessariamente pelo Parlamento Mineiro, pela Assembleia Legislativa, para que ele seja aprovado. Então eu torço como homem público, como mineiro, e para que ele realmente tenha uma boa equipe, faça um bom governo e que nós consigamos sair dessa inércia que nós estamos vivendo hoje. Agora, deputado, no âmbito nacional já são 3 ministérios do DEM, o que tem gerado até muito ciúme, né, entre os partidos. Como que o senhor avalia isso? Houve uma conversa para que esses ministérios já fossem, né, destinados ao DEM, ou é uma questão de escolha por pessoas
qualificadas como o Bolsonaro vem anunciando? Olha, eu parto da seguinte premissa. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma mudança nesse conceito do presidencialismo de coalizão. Ele não está pegando os partidos para compor efetivamente a sua base, como foi feito nos governos passados e no atual governo, demonstrando que efetivamente isso não deu certo. Você viveu uma política do troca-troca. É preciso mudar isso, é preciso mudar essa lógica. Ele vem pegando pessoas que representam segmentos dentro da sociedade brasileira. Por exemplo, a ministra da Agricultura, ela vem como presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. É um setor que movimenta hoje boa parte do PIB brasileiro. É uma pessoa que tem nome, que conhece, já foi secretária da Agricultura. Então a ministra Tereza, ela terá capacidade realmente de fazer uma boa gestão. Ela, coincidentemente, está afiliada ao DEM, mas é um quadro excepcional, tanto é que preside a Frente Parlamentar da Agricultura. Você pega o deputado Mandetta, que hoje representa esses segmentos na área da saúde, as Santas Casas, os hospitais filantrópicos. Ele também vem efetivamente do DEM, porque é um quadro que tem efetivamente conhecimento, já foi secretário de Estado no seu estado, ele representa esse setor que de uma certa maneira o indicou, também faz parte do DEM. Não significa, isso é que é importante ressaltar, que o DEM fará parte da base de apoio do governo Bolsonaro, porque são escolhas setoriais. O presidente Jair Bolsonaro, ele está fazendo efetivamente uma composição política dentro do parlamento, representando segmentos da sociedade que, de uma certa forma, têm representatividade. Quando o senhor disse que não significa que o DEM, necessariamente, deputado, vai ser base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, o senhor afirma que o partido pretende se posicionar de forma independente, que em determinados momentos pode votar contra o governo, se assim achar necessário? Eu acho que sim, todo partido tem que ter independência. O fato de você ser base não significa que você tenha que votar todos os projetos que são enviados para o governo. Nós temos uma missão que, Rodrigo, é muito importante dizer a vocês. O DEM é um partido que tem missões programáticas. Nós vamos trabalhar com projetos. Aqueles projetos que foram de interesse do nosso país, nós vamos aprovar. Aqueles que nós julgarmos que não são de interesse do país, nós vamos ter a liberdade também de não votar ou de votar contra esses projetos. Agora, eu vejo muito hoje dentro do Congresso uma movimentação muito grande por parte das esquerdas se organizando, e caberá ao centro político, aos partidos que compõem esse centro político, independente de ser do centrão, eles automaticamente têm uma tendência muito grande de compor a base política de sustentação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo Pacheco, eleito senador por Minas Gerais, também do DEM, o que o senhor, enquanto deputado federal, espera do Pacheco? Olha, o Rodrigo Pacheco, eu digo sempre que é uma grande revelação na vida pública do estado de Minas Gerais. Eu vou até mais, é uma reserva moral que nós temos dentro de Minas Gerais. Infelizmente, a política muitas vezes tem determinados desencontros. Nós dizíamos sempre no início do processo eleitoral que essa eleição em Minas era uma eleição onde o eleitor não queria votar nem no PT e nem no PSDB. O resultado das eleições demonstrou isso claramente. E o Rodrigo, se tivesse permanecido com a sua candidatura, se não tivesse ocorrido o episódio com o ex-prefeito Márcio Lacerda, de ser vetado pela Executiva Nacional do seu partido, de ter mantido a sua candidatura sob júdice e ter feito um aceno político com o Rodrigo, talvez ele hoje fosse o governador de Minas, naturalmente. É um homem preparado, é um homem que foi eleito senador da República, é um dos quadros novos que o nosso partido tem, o DEM tem dentro de Minas Gerais e no país. E eu não tenho dúvida alguma, fará a diferença no Senado Federal, porque tem preparo, é independente e é um homem que aglutina, é um homem que quando fala, ele vende credibilidade e é muito bem articulado sob aspecto político. Então eu estou muito otimista com relação ao seu mandato, à sua gestão frente ao nosso partido em Minas Gerais, porque será um grande presidente e nós vamos organizar o partido nos 853 municípios do estado de Minas Gerais. Essa avaliação que o senhor fez de que o Rodrigo Pacheco teria uma chance grande de ter sido eleito governador de Minas se a candidatura dele não tivesse sido implodida até por uma decisão nacional
nacional, que não necessariamente dependeu do Democratas aqui em Minas Gerais, é uma avaliação que já vi outros nomes do Democratas fazer também, já vi nomes do PSB fazerem também em relação a esse prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Aquela questão da terceira via que acabou sendo encarnada pelo governador eleito Romeu Zema. Até a dificuldade que existiu por parte do eleitorado de identificar legitimidade nas candidaturas de PT e PSDB ao governo de Minas, deputado. Mas aí eu pergunto para o senhor, olhando para trás, o senhor acha que foi um erro o Democratas ter, de fato, nacional, né? O Democratas Nacional ter implodido essa candidatura de Rodrigo Pacheco em nome do acordo nacional que passou pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que até então era o candidato à presidência da República? Vamos colocar aí, fazendo uma avaliação do passado recente aí. Primeiro, o Democrata Nacional não implodiu a candidatura do senador Rodrigo Pacheco ao governo do estado de Minas Gerais. Mas não foi uma decisão que veio de Brasília para cá? Não, de maneira alguma. Foi uma decisão muito nossa de reflexão em função, como eu abordei aqui, do momento político que nós vivenciamos em Minas Gerais nesse passado recente. Quando o Márcio Lacerda colocou a sua candidatura, apoiada inclusive pelo prefeito Vitório Medioli, sob júdice, nós tínhamos 45 dias de campanha. Ela poderia durar aí 10 dias, 15 dias, 20 dias. Como é que nós superaríamos efetivamente a terceira via? Passando o Márcio Lacerda, passando então o governador Fernando Pimentel, para chegarmos no segundo turno. Era muito difícil você, de uma certa maneira, enxergar isso no cenário político que estava advindo. Num determinado momento, o Márcio Lacerda retirou a sua candidatura, mas nós já havíamos, quando ele se posicionou para ser candidato, ainda que sob júdice, definido de que não daria tempo. Nós retiramos a candidatura dele, por opção nossa, e o colocamos como senador ao lado do então candidato a governador Antônio Anastasia. Foi uma decisão nossa, do DEM de Minas Gerais. O senhor falou, né, na questão do atual cenário político que nós vivemos. Alguns entrevistados, a maioria dos entrevistados defende a tese do Café com Política, que esteve aqui com a gente, defende a tese de uma renovação, né? Os eleitores querem uma renovação, pediram essa renovação e os resultados foram aí das urnas. O senhor acha que essa renovação também vai ser sentida e vai ser solicitada na próxima eleição e que hoje, quem vai assumir, né, o poder, vamos colocar, poder político no próximo mês, daqui 2 meses, na verdade, em janeiro, no próximo ano, precisa se preocupar mais do que nunca, do que com isso, hoje, com o poder do público em relação a esse novo desejo? Nós estamos vivendo um momento, Thalita, totalmente diferente daquilo que nós vivíamos nas outras eleições. A sociedade fez, de fato, uma opção pela renovação política. E vários nomes foram eleitos, nomes que, de uma certa forma, eles tinham muita participação, sejam nas redes sociais ou vinculados a um projeto político nacional, como foi o caso do Jair Bolsonaro. Então, nós tivemos um quadro de renovação muito grande. Eu digo sempre que o novo é bom, o ruim é o novato. Então, é preciso que as pessoas que foram eleitas agora tenham a consciência de que estão eleitas. Eles precisam debruçar sobre os grandes problemas que nós vivemos, seja no plano federal, seja no plano estadual, para que eles possam começar a assimilar. Por quê? Nós vamos ter que fazer reformas profundas. Então, esses parlamentares que foram eleitos, seja por uma sigla partidária identificado com uma candidatura no plano nacional, ou foram eleitos através das redes sociais, é preciso, eu volto a dizer, descer do palanque, seja virtual ou seja real, debruçar sobre os grandes problemas, porque terão muito desgaste quando aprovarem as reformas estruturais, sejam que o país ou que o Estado precisa. Eles são impopulares muitas vezes, são impopulares, via de regra são impopulares. E qual será a reação desses parlamentares que vivem em função da rede? Vivem em função de temas que a opinião pública quer votar e muitas vezes nós vamos estar contrariando. Então nós estamos vivendo agora uma nova lógica e eu tenho assim muita curiosidade de saber qual vai ser o comportamento desses parlamentares novos. Onde eu digo, o novo é importante, foram eleitos. Agora, o novato é muito ruim. É preciso que o novato rapidamente amadureça, tenha consciência e comece a diagnosticar os grandes problemas que eles enfrentarão pela frente. E nós vamos estar lá para, de uma certa forma, participar com eles, orientar, demonstrar o que é o parlamento mineiro, demonstrar o parlamento brasileiro, como eles devem se posicionar, quais são as lógicas que, de uma certa forma, eles vão passar a ter quando os projetos chegarem para serem votados. Então, isso tudo agora é uma grande transformação. E eu, particularmente, como homem público, eu já estou no meu 7º mandato,
Eu tenho uma certa experiência política, sobrevivemos a essa avalanche conceitual da mudança dentro da sociedade, que eu respeito, sempre respeitei resultados de urna e sempre faço assim uma análise muito profunda. Vai ser um grande desafio para esses parlamentares novos. Agora, eu acredito muito neles, são pessoas que vêm aí com muito entusiasmo, vem preparada, mas vão conviver efetivamente com uma nova realidade dentro dos parlamentos, seja aqui no Estado, seja no Congresso Nacional. Deputado federal reeleito pelo Democratas, Bilac Pinto, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer, foi um prazer recebê-lo. Obrigado pela entrevista, deputado. Valeu, eu agradeço muito a você, Rodrigo, aí, a Thalita, e participar desse programa que é extraordinário, onde vocês dão oportunidade aos homens e às mulheres públicas que foram eleitos aqui por Minas Gerais de externarem um pouco o seu ponto de vista a respeito da nossa política. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês.